Olá, eu me chamo Luciana Miller e hoje eu vou ensinar um protetor para cinto de segurança em crochê, decorado. Então nós vamos fazer o protetor de cinto de segurança com o fio amigurumi preto. Eu escolhi o preto porque é da cor do cinto, então vai realçar a decoração com o gatinho. Vou fazer com agulha de crochê 3,5. Então vamos fazer 20 correntinhas iniciais. Eu vou fazer ele aberto e depois nós vamos fechar o protetor. Então eu coloco o fio sobre o dedo, introduzo a agulha por baixo e dou uma volta. E aqui eu já seguro como se fosse uma correntinha. Passo o fio por dentro e fecho bem para se tornar um nó inicial. E vou fazer então 20 correntinhas. Fiz aqui as 20 correntinhas e vou começar com carreiras de ponto baixo. Para subir para a primeira carreira eu faço mais uma correntinha e coloco o primeiro ponto baixo na segunda correntinha. Então eu vou ter uma primeira carreira de 20 pontos baixos. Introduzo bem aqui na correntinha e faço um ponto baixo até o final da carreira. Eu utilizei 20 pontos baixos, 20 correntinhas para a largura do protetor, porque é a largura do cinto de segurança do nosso carro, é 4,5. Então eu fiz numa medida de 10, que fica um pouquinho maior, porque tem também a espessura do fio, né? Que quando fechar, essa espessura do fio também vai contar, né? Então precisa ter um pouquinho mais de espaço dentro. Então cada um tem que fazer na medida na largura do cinto de segurança, porque tem várias medidas. 4,5 é uma delas. Então eu faço uma carreira de pontos baixos até o final. Então terminei aqui a primeira carreira em pontos baixos. Agora vou voltar fazendo pontos baixos novamente, viro o trabalho de forma que o fio fique para trás, faço uma correntinha de subida de carreira e faço o primeiro ponto baixo exatamente já aqui no primeiro pontinho de base. E assim eu sigo fazendo até a medida que eu quiser para a altura do protetor de cinto de segurança. No meu caso, eu fiz essas carreiras de pontos baixos por 40 centímetros de comprimento. Então você faz do tamanho que você achar melhor, que fique bom para o seu cinto. Então vou seguir assim fazendo por 40 centímetros. Então eu terminei aqui a parte reta do protetor de cinto de segurança. E no caso do nosso carro, eu fiz numa medida, uma largura de 10 centímetros, porque vai ser dobrado, né? Dobrado assim, na verdade. E o cinto, a largura do cinto é 4,5. Então essa parte fica bem justinha na largura do cinto. Agora eu vou fazer uma parte aqui na lateral e aqui nessa outra lateral para sobrepor uma parte à outra, para colocar as casas dos botões e os botões ou velcro. No meu caso eu vou colocar os botões. Então ficou numa largura de 10 centímetros e num comprimento de 40 centímetros. Cada um faz do tamanho do cinto, né? Bem justinho no tamanho do cinto, na largura do cinto, e do tamanho que quiser, que chega na parte do pescoço e protege de ficar raspando no pescoço o cinto. Então agora eu terminei aqui a última carreira com 40 centímetros. E eu vou continuar na lateral
nas duas laterais. Primeiro eu vou fazer uma, depois vou fazer a segunda, fazendo pontos baixos. Então eu faço uma correntinha e eu vou fazer pontos baixos aqui na lateral, pegando sempre na lateral de cada carreira, um ponto baixo em cada lateral de carreira. E aí eu conto quantos pontos baixos eu tô fazendo, para que assim do outro lado fazer a mesma quantidade. Pontos baixos então, até chegar aqui no final dessa carreira. Eu fiz toda a carreira com pontos baixos até aqui na última carreira e deu 89 pontos baixos. Agora aqui eu vou fazer a volta e voltar. Vou fazer agora ponto sobre ponto até chegar na outra extremidade. E assim eu vou seguir por 5 carreiras. Fazendo, aqui faço uma correntinha e um ponto no primeiro ponto de base. E assim eu sigo fazendo até na outra extremidade. Então eu terminei aqui a carreira do primeiro lado, fiz toda essa lateral, 5 carreiras. Aqui essa lateral é onde eu vou costurar os botões que eu tenho aqui já escolhidos. Eu vou colocar nesse comprimento 4 botões. Você pode utilizar velcro ou botões, ou ainda pressão, né? Quem pode colocar pressão também é uma opção. Agora eu vou cortar o fio e vou fazer a mesma coisa nessa lateral. Só que aqui eu vou fazer as casas dos botões na terceira carreira. E aqui também eu vou procurar costurar os botões em cima da terceira carreira. Então faço a mesma coisa aqui nessa lateral, começando de qualquer lado, porque é igual, né? E vou voltar aqui para mostrar na terceira carreira como que eu faço as casas e como que eu faço a divisão dos locais onde eu vou colocar os botões, a divisão dos pontos. Se você tiver alguma dúvida ou algo para dizer a respeito deste vídeo, escreva aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Então aqui eu tô na terceira carreira, vou fazer novamente uma correntinha para subir a carreira. Eu vou fazer aqui no início um ponto baixo e mais um ponto baixo no próximo ponto baixo de base. Agora, para esse botão que eu vou utilizar, eu vou fazer 2 correntinhas e vou pular 2 pontos baixos e colocar um ponto baixo no terceiro ponto baixo de base. E essa correntinha aqui vai dar bem certo a largura desse botão. Passa bem certinho e depois ela vai ficar bem fechadinha também com ele ali. No outro lado eu vou costurar o botão bem na altura desse lado aqui, na altura da casa que está desse lado. Então assim, eu tenho 89 pontos aqui na minha lateral ao todo. Então, tirando esses 4 aqui iniciais, que são os 2 primeiros e os 2 que eu pulei, e tirando os 4 que eu vou fazer assim dessa forma aqui, também no final, vão sobrar 81 pontos. E nesses 81, então eu vou dividir mais duas casas, 26 até a primeira casa, pulo 2, faço 2 correntinhas, aí 25 até a terceira casa, pulo 2, faço 2 correntinhas e depois no último 26 novamente até a quarta casa. E aí pulo 2, faço 2 correntinhas e mais 2 pontinhos. Porque é um número ímpar, então eu coloquei o diferente aqui no meio. As 2 laterais aqui tem 26 e essa do meio tem 25, daí fica bem certinho.
Então depois eu conto do outro lado também para prender os botões. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que todas aprendam essa peça que vai ficar muito legal no seu carro. Então, chegando aqui no final dessa carreira, eu faço mais 2 carreiras sem casa, 2 carreiras como essas 2 iniciais. Então eu terminei aqui a última carreira da parte que tem as casas. Agora eu vou, para ficar bem retinha essa parte aqui, de cima e de baixo, eu vou continuar aqui onde eu terminei o ponto baixo, vou continuar fazendo toda a volta uma carreira de ponto baixíssimo. Então não faço correntinha aqui no início, pego o primeiro pontinho aqui e faço um ponto baixíssimo. E assim eu vou fazendo por toda a volta do protetor de cinto. Aí fica bem retinho, dá um diferencial aqui em cima e por toda a volta, um acabamento. Então sempre lembre que quando você chega no canto, nesse canto, como o ponto baixíssimo não dá para colocar 2 no mesmo ponto de base, porque o segundo fica uma correntinha, então a gente coloca bem pertinho, um pontinho perto do outro, aqui no canto, para não fechar assim, né? Para ficar bem retinho que nem esse aqui, ó. Tá? Então é um pontinho bem perto um do outro. Se fosse ponto baixo, colocaria 2 no mesmo ponto de base. E aqui cheguei no final, então eu vou colocar no mesmo ponto, no primeiro ponto baixíssimo, quando eu comecei, e fechar com ponto baixíssimo também. Aí já sobra aqui a laçadinha, que eu posso cortar e rematar com uma agulha mais fininha. Então aqui para costurar os botões, eu já costurei esses deste lado e mais um deste lado, ficou bem retinho as 2 bordas. E como que eu fiz para costurar bem certinho na casa e ficar todos iguais? Aqui desse botão aqui, as casas que eu fiz, como eu falei anteriormente, eu fiz na terceira carreira, contando terceira carreira, contando 2 da borda para dentro, pulando 2, e aí daqui até a próxima casa contei 26 pontos. Daí no 27º e 8º eu fiz a casa. Então aqui deste lado eu contei da mesma forma. Tinha 2 aqui antes da primeira casa, aí 2 onde eu coloquei o botão exatamente no meio, peguei no meio de cada um dos 2, e aí conto 26 para o próximo botão. No 27 e no 28 eu coloco o próximo botão. Então eu vou contar aqui. Então esse aqui é o 27º ponto. Eu vou introduzir a agulha exatamente no meio do 27º, só que eu esqueci de dar o nozinho, então deixa eu marcar ali. Na agulha eu peguei o mesmo fio amigurumi, só que eu parti ele em 2 fiozinhos só. São 5 fios o fio amigurumi, eu tirei só 2 e tô costurando então com um fio mais fininho. É o mesmo fio amigurumi, só que com 2 partes, para poder passar no buraquinho do botão. Então dei um nozinho ali, aí vou introduzir aqui a agulha na terceira carreira, no 27º ponto. 27º, aí eu coloco o botãozinho no lugar, na posição certa, coloco para cima e coloco para baixo, dentro das casinhas do botão. E aqui eu introduzo a agulha no 28º ponto, bem no meinho dele, para que
a costura segure. Se eu for colocar no intervalo entre os pontos, aí o ponto pode escapar. Então, costurei, dei uma volta, agora eu vou dar duas, em cada um eu dei 3, passei 3 vezes o fio. Fica bem firme. Aí eu viro do avesso e pego uma laçadinha do crochê aqui mesmo para prender o fio, para arrematar, né? Então, passo, deixo uma laçadinha aqui e passo o fio por dentro. Pego de novo outra laçadinha aqui do lado, passo a agulha, deixo uma laçadinha no fio, ó, e passo o fio. Agora eu vou puxar aqui como se puxar com agulha de crochê, porque escapou da agulha de costura. Então é só puxar aqui por dentro. Em cada um eu fiz 2 vezes isso, já fica bem firme. E aí é só cortar bem pertinho do nozinho. Então aqui ficou já o último botãozinho costurado, só fechar aqui. E aqui mais o outro botãozinho. Então, ficou bem retinho todos os botões. Então, bem prontinho aqui os botões. O cinto do nosso carro tem 4,5 centímetros, então ele vai ficar bem certinho. E aqui numa das extremidades eu vou colar o nosso gatinho que fizemos no vídeo passado, para decorar. Então essa parte aqui vai ficar no centro do peito, mais ou menos, e essa parte aqui fica na altura do pescoço, para proteger o pescoço do cinto de segurança, para não ficar raspando e machucando ou incomodando. E aqui na outra extremidade o gatinho para decorar. Eu vou colar com cola de artesanato, vou colar só no meio dele, um risquinho de cola no meio. Vou passar a cola bem do centro da cabecinha dele até no rabinho. Só um risco, não precisa ser muita cola, porque essa cola é bem reforçada. Passo assim devagar, que daí pega bem a cola. Isso aqui já vai espalhar um pouco. Então, viro aqui, ele tá bem centralizado. Os botões estão bem no meio do outro lado. E eu colo aqui em cima, tentando deixar bem centralizado o rabinho aqui embaixo e a cabecinha aqui no meio, na parte de cima do cinto. Ele é bem durinho, então ele não vai ficar enrolando. Deixo secar e daí vamos ver como que fica no cinto de segurança. Então, esse é o nosso protetor de cinto de segurança decorado. Continue comigo em mais algum vídeo aqui no canal e lembre-se que toda quinta-feira às 17h15 temos um vídeo novinho saindo. Muito obrigada por me assistir até aqui e até um próximo vídeo. Tchau!